todos e a todas. Zona da Vida, TV Cabo Branco. Primeiramente, nesse dia 7 de abril, Dia do Jornalista, cumprimentar os meus colegas da imprensa também, cumprimentar o governador, o ex-governador e os ministros. A minha pergunta é em relação à atualização do site do novo PAC sobre o andamento das obras. Acompanhando o andamento e atualizando ainda hoje, a gente percebeu que essa atualização, a última que foi feita foi em julho de 2024 e que em muitas ações, em muitos projetos, ainda estava lá ação preparatória, em ação preparatória. A gente queria então a atualização, saber por que essa atualização ainda não está sendo feita e qual é a previsão hoje no PAC de tanto em relação aos recursos que já foram aplicados à Paraíba, quanto quais projetos estão em andamento, quais foram concluídos e qual a previsão para a próxima fase em 2025. Obrigada. Oi, bom dia a todos os jornalistas aqui presentes, agradecer a presença de vocês, estender também meus parabéns aí pelo Diário do Jornalista. De fato, nós temos um último balanço feito em dezembro, que não foi lançado na plataforma. Eu cobrei aqui do Maurício, ele me disse que ainda essa semana colocará aí na plataforma a atualização do mês de dezembro, e nós estamos justamente fazendo essas visitas nos estados para pegar no detalhe o andamento, até porque nós fixamos prazos para várias propostas do PAC e os prazos estão vencendo num cronograma que os municípios e os estados têm conhecimento, e algumas propostas serão derrubadas caso o ente responsável pela execução não tome as medidas necessárias ao cumprimento dos prazos. Nós temos uma nova seleção que nós finalizamos a inscrição dia final do mês de março e, portanto, nós vamos divulgar em breve a nova seleção e já incorporaremos esse saldo, eventualmente, que tivermos dessas propostas cujos prazos foram vencidos. E, portanto, o que nós queremos é agilizar as obras. Esse é o objetivo da nossa visita. Nesse primeiro momento, a reunião com o Estado, que tem um perfil de execução bom, eu diria acima da média nacional, e agora, logo depois do almoço, nós teremos uma reunião com os municípios, que em média no Brasil, eles estão um degrau abaixo da execução das obras do Estado ou do governo federal. Só lembrando que o PAC, ele tem obras de execução do governo federal, diretamente, a exemplo das BRs, ou de outras obras, como obra da transposição do São Francisco. A maior parte dessas obras são executadas pelo Ministério da Integração, pela Codevas, pelo DENOX, portanto, trata-se de execução direta. Outras obras de execução hídrica estão sob a responsabilidade do Estado, e em termos quantitativos de obra, a maior volume é com os municípios, porque nós estamos falando de creches, de escolas, de unidades básicas de saúde. Só de UBS nós temos um pouco mais de 1.000, de escolas e creches também, UBS mais de 2.000, o creche e escola também dessa ordem de grandeza, e, portanto, temos quantitativo e maior volume são com os municípios, embora os maiores valores sejam com a própria União ou com o Estado. E agora teremos a pergunta de Austin Luiz, da TV Arapuã. Boa tarde, ministro. Boa tarde, governador. Ministro, essa postura adotada pelo senhor e também pelo ministro da Integração aqui do governo Lula, tem sido importante a divulgação das obras que o governo tem feito no Estado. Aqui na Paraíba, por exemplo, do PAC, quantos serão investidos e quantos já foram liberados para que essas obras pudessem tocar e estarem em andamento? Olha, aqui nós temos no total do PAC 23 bilhões de reais. De execução financeira, nós temos um estado que está entre os estados de maior execução financeira, cerca de 60% disso foi executado já. Tem uma diferença entre a execução financeira e o andamento da obra. Por quê? Por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, quando a gente paga a Caixa Econômica, transfere o dinheiro
para fazer os conjuntos habitacionais. Esse de recurso é liquidado, é pago pelo Ministério, então é considerado executado. Mas a obra do conjunto habitacional ele vai acontecer dentro de um ano e meio. Então a Caixa vai pagando ao empreendedor, ao construtor, de acordo com o andamento da obra. Mas na execução financeira do Ministério ele está 100% executado. Uma obra, por exemplo, de um PSF, ou de uma policlínica, ou de um CAPS, o Ministério da Saúde antecipa 20%, 30% do valor. Então, esse 20%, 30% está liquidado financeiramente, mas necessariamente a obra ainda não está com 30% de execução. Então, o pagamento financeiro sempre andará na frente da execução das obras, na maioria dos casos. Mas aqui temos com 23 bilhões, 60 bilhões de execução financeira e um volume grande de investimento de infraestrutura hídrica. Porque nós estamos falando da transposição do São Francisco, que vai muito além do canal. Eu diria que é o maior complexo de obras hídricas, um dos maiores do mundo. Com certeza nós concorremos ali com a China em termos de tamanho, de volume. E quando você fala de transposição, alguém imagina só o canal. Não, tem um canal, são canais, são vários canais, mas além dos canais nós temos muitas adutoras que pegam água desses canais, temos barragens e, portanto, nós estamos falando de um complexo de obras que estão todas embaixo desse guarda-chuva chamado transposição do São Francisco, porque não adianta fazer o canal e a água não chegar nas comunidades. Então a água vai chegar na comunidade utilizando barragens, utilizando as adutoras e utilizando canais secundários. Então esse complexo de obras é um volume gigantesco de investimento e nós temos, portanto, um volume grande executado pelo governo federal, mas também temos aqui obras executadas pelo governo do estado. Agora teremos a pergunta de Sandra Macedo, da Rádio Correio. Boa tarde a todos, boa tarde, ministros, governador. Ministro, o senhor fala sobre balanços aqui nesse encontro, ainda no encontro com os prefeitados. Há a possibilidade de a gente ter anúncios de mais investimento aqui no estado? Nós temos de novos investimentos, algumas das obras que estão aqui no balanço. Como é que funcionou o pacto? O presidente Lula pediu que nós conversássemos com todos os governadores para selecionar as prioridades de cada estado. Nos reunimos lá em 2023, no primeiro semestre, com o governador João, escolhemos as prioridades do estado. Naquele momento, o que tinha projeto mais maduro, a gente já contratou a obra, já botou no PAC a obra. Aqueles que ainda estavam verdes, vamos chamar assim, a ideia, que era apenas uma concepção, nós colocamos a contratação do projeto. Né? Se tinha uma ideia de uma barragem, um estudo preliminar de uma barragem, nós incluímos a contratação do projeto. Alguns desses projetos estão sendo concluídos. Quando eles estão sendo concluídos, eles estão sendo transformados em obra. Porque o que estava sendo anunciado até então era só o projeto, que tinha só a ideia. E de obras novas nós devemos anunciar em breve. Como eu disse antes, tivemos uma nova seleção, tivemos 36 mil propostas apresentadas pelos prefeitos, prefeitas, governadores e governadoras do país inteiro. Dessas nós vamos selecionar nos próximos 45 dias e iremos fazer a divulgação. Aí serão novas creches, novas unidades básicas de saúde, novas policlínicas, novas unidades de educação, de saúde e outras obras de saneamento, de máquina de drenagem, abastecimento de água. Então, cerca de 45 dias nós teremos a divulgação de nova seleção, que não foi objeto desta reunião de hoje. Agora ouviremos a pergunta de Bruno Lira, do blog do Bruno Lira. Boa tarde, ministro, governador. Ministro, do ponto de vista de mobilidade, aqui em João Pessoa, um dos maiores gargalos é a obra da amplificação da BR-230. Essa obra vem desde
gestões passadas, foi paralisada, foi retomada agora, está funcionando, mas muito lento. A pergunta é a seguinte: nessa pauta sua hoje aqui na Paraíba, está essa obra, a celeridade dessa obra, já que os paraibanos torcem por isso? Essa é uma obra que foi tratada agora na reunião. A sua primeira etapa está com a previsão de conclusão ainda até o final do ano, e a licitação da segunda etapa, e que chegará até as Três Lagoas, já com o processo de licitação, o anteprojeto já detalhado, e que entrará em processo de licitação. Há uma previsão, evidentemente, que até 2027 essa obra esteja concluída, mas com recursos garantidos pelo PAC, a gente tem a certeza, até porque o ritmo da obra hoje, ele realmente retomou um volume de obra muito grande. Para quem passa ali no trecho inicial do quilômetro 0 até o quilômetro 20, a gente sabe que a obra entrou num ritmo completamente diferente. E claro que é uma obra que interfere aqui na mobilidade urbana da cidade, cujas obras complementares que o governo está fazendo, como a Ponte do Futuro, o Arco Metropolitano, serão complementares a essa obra de triplicação. Mas foi tratado sim, e o cronograma será atualizado dentro do sistema já a partir dessa semana. E agora vamos à última pergunta, de Cátia Pinheiro, da TV Assembleia. Boa tarde a todos. Uma pergunta para o governador. Governador João Azevedo, o senhor falou justamente dessa capacidade de investimento que a Paraíba tem hoje. Hoje a Paraíba tem um cenário muito favorável em vários aspectos. E essas obras vêm para acrescentar a gestão do Estado. Agora eu gostaria de saber como é que o senhor vê a importância também dos municípios contribuírem com essa gestão e também o apoio da Assembleia Legislativa da Paraíba e dos demais poderes. Todo mundo que conhece a nossa gestão sabe que nós fazemos uma gestão realmente municipalista. Desde convênios, que são mais de 580 milhões de reais realizados com o município, as próprias ações do Estado em todos os municípios, seja de construção de creches, 213, seja de asfalto de cidades, 210 cidades. Mas é mais importante entender que tudo isso só é possível, graças a parcerias como nós fazemos com o governo federal. Verdadeiramente, a volta do PAC, na forma como foi apresentado pelo presidente Lula, permitiu que a Paraíba recebesse, como está recebendo, 23 bilhões de reais de investimentos. Desses, boa parte é diretamente com o Estado e, logicamente, o restante com municípios. É importante entender que, independente do recurso vir para o Estado, as obras acontecem nos municípios. E isso tem transformado a Paraíba nesse grande canteiro de obra que a gente tem pela Paraíba toda. Imagine associar os 23 bilhões do PAC com os 11,5 bilhões do programa Paraíba 25-26 que nós lançamos agora em janeiro. E são investimentos importantes, por isso essa geração de emprego tão alta. E lógico, a Assembleia tem um papel fundamental nesse processo, que é garantir a governabilidade, não se perder tempo com picuinhas políticas, até porque toda demanda que o governo encaminha, que o Poder Executivo encaminha para a Assembleia, tem tido receptividade da grande maioria dos deputados da Paraíba. E isso tem feito com que a gente tenha uma agilidade bem maior do que em outros lugares. Com isso, encerramos a